De imposto, vamos agora falar de casa própria. Esta semana, o presidente Lula relançou o programa Minha Casa Minha Vida, que concede subsídio aos brasileiros de baixa renda para aquisição de moradias. Com isso, muitos devem começar a ir atrás de financiamentos. Mas vale ressaltar que comprar um imóvel requer planejamento e cuidados para tão sonhada casa própria não se tornar um grande pesadelo, uma grande dor de cabeça. Para te ajudar neste processo, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Tarde News o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, Wilson César Rascovitch, que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito da tão sonhada casa própria. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ravena. Obrigado pelo convite. É simples esse financiamento? Quem tem interesse, o que deve fazer? Bom, simples, de certa forma, não é. Porque o que, como você falou, a tão sonhada casa própria, a gente tem que colocar que quando você vai fazer o financiamento, você está realizando um financiamento de 360 meses, 420 meses, ou seja, de 30 a 35 anos, que é uma vida. E é onde também vai se pagar muitos juros com isso. Então, ele tem que também verificar se compensa onde ele está comprando, se tem tudo que ele precisa. Muitas vezes é um recém-casado, precisa de escola, farmácia, saúde, né, hospitais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que o principal, a principal dica é o planejamento. Mas depois desse planejamento, escolher o local, escolher o apartamento, o financiamento é burocrático? De certa forma, hoje não é. É lógico que o agente financeiro, no caso vamos falar da Caixa, que é o que detém maior concentração de financiamento, ela vai se preocupar com a renda também das pessoas para verificar se essa pessoa vai ter condições de pagar. E aí é onde que entra o governo entrando com o subsídio, né? Muitas vezes fazendo aí parcelas que se enquadrem no orçamento daquele trabalhador e que ele possa realmente pagar. Lembrando que hoje todos os financiamentos são feitos por alienação fiduciária, ou seja, quando aquele mutuário não paga o imóvel, ele corre o sério risco, mesmo tendo a ajuda do governo, esse subsídio, ele corre o risco de perder seu imóvel pela inadimplência. Quem tem direito a esse subsídio? Bom, o governo separou em 3 faixas, né, e aumentou. O que era antes, a primeira faixa, que era até 1.800, agora está em 2.640. Então, a primeira faixa, 2.640, a segunda faixa, 2.640, 4.400 e a terceira, de 4.400 a 8.000. Isso foi interessante porque vai ajudar também essas pessoas que muitas vezes não se enquadravam aí nessa relação, nesse orçamento. E vai facilitar, então, a esse trabalhador a pagar uma taxa menor de juros. Quem ganha, por exemplo, esse mínimo, 2.640, tem direito a qual valor máximo de subsídio? Aí vai depender de cada localidade. Aí o governo vai colocar, muitas vezes, determinada cidade. Goiânia, um exemplo. Muitas vezes ele vai poder fazer financiamento, muitas vezes só em cima de imóvel até 180, 200 mil. Distrito Federal, outro valor. Então, em cada... E qual ajuda? Seria uns 15, 17 mil? Não, aí vai depender, muitas vezes, subsídios aí, que a parcela, vamos falar em parcelas, que foi mais fácil para o pessoal entender, vai pagar muitas vezes parcela de R$100, R$50, ou seja, parcelas baixas, é onde então ele consegue fazer o financiamento. Lembrando que tudo vai depender de cada localidade e qual o subsídio que essa cidade vai ter. Porque antigamente, no primeiro governo Lula, existia o subsídio de até R$17 mil. Então agora varia da renda da pessoa, da localidade, do imóvel. Exatamente, vai depender em cima disso daí. E, logicamente, a ajuda tanto do município como o Estado e a própria União. Quais são os direitos e deveres de quem adquire um financiamento do Minha Casa Minha Vida? Bom, antes de mais nada, pagar a parcela. E o que acontece muito são pessoas que têm o subsídio, vai morar em condomínio, que hoje nós temos aqui na região, que nem do Cerrado, vários condomínios, e é onde muitas vezes a pessoa tem esse imóvel,
mas não paga corretamente a parcela e não paga o condomínio. Também corre o risco de perder o imóvel. Então, eles têm que sempre colocar a prioridade é o financiamento. Ele tem que pagar o financiamento. Tendo isso, logicamente, também a gente sempre orienta a tentar fazer as amortizações extraordinárias, que é fazer a redução do pagamento de juros. Hoje, só para o mutuário ter, o consumidor ter uma noção, quando você fala em financiamento de 30 anos, se você colocar uma taxa de 10%, você vai pagar 300%, ou seja, vai pagar 3 vezes o valor do imóvel. É onde, então, se ele conseguir fazer as amortizações extraordinárias, logicamente ele paga o seu imóvel com financiamento aí, pagando 1 ou 1,5 o valor do imóvel, né? Pagando menos juros. E aí ele pode até fazer essa amortização com o fundo de tempo por serviço, o fundo de garantia? Sim, ele pode fazer a utilização a cada 2 anos, utilizando o FGTS. E é bom porque senão o saldo devedor, a pessoa vai pagando, e quando olha o saldo devedor, parece não quitar nunca a dívida. Quais são os riscos de um financiamento, o que a pessoa precisa levar em consideração antes de o fazer e quais as cláusulas o cliente precisa ficar atento ao fechar um contrato de financiamento de imóvel? Os riscos, na maioria das vezes, que a gente atende lá, os mutuários, é com relação, muitas vezes, à falsificação de documento, ou seja, falsificação da renda. Muitas vezes ele aumenta a renda para poder se enquadrar no financiamento. Isso vai impactar, logicamente, no valor da taxa de juros e também no valor da prestação. E aí é onde muitas vezes ele não consegue pagar e muitas vezes acaba perdendo ou querendo entrar na justiça para pedir uma revisão, o que nós não orientamos, não compensa ele pedir isso via judicial. Agora, uma coisa eu falo, entre pagar um aluguel que muita gente paga aí de R$ 1.500 a R$ 2.000 e ter a casa própria, compensa pagar o financiamento, mesmo que seja a longo prazo? Não, sim, sem sombra de dúvidas. Nós temos que colocar que hoje, mesmo fazendo financiamento pelo saque, tabela price, né, que nem o saque são parcelas decrescentes, compensa porque você não vai ter um saldo residual no final. Conversamos com o presidente nacional do IBDEC, Wilson César Rascovitch. Muito obrigada, até a próxima. Até, muito obrigado pelo convite.